Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspirados pela presença amorosa da nossa mãe, a Mãe Maria, vamos abrir o coração para interpelar-nos pela palavra de Deus. Compartilho do comentário sobre a primeira carta de São João de Santo Agostinho, quando ele diz: ouvistes a narração dos 2 discípulos que o Senhor encontra no caminho e como seus olhos não o reconheceram. Quando os encontrou, eles estavam sem confiança na redenção operada por Cristo. Acreditavam que o Senhor tinha sofrido e morrido como um homem qualquer. Não faziam ideia de que, como Filho de Deus, haveria de viver para sempre. Julgavam que ele morrera como um dos profetas, de uma morte que não deixava esperança de ressurreição. Então, Jesus abriu-lhes o sentido das Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, mostrando-lhes que tudo quanto sofrera fora predito. Agiu desse modo para que sua ressurreição não trouxesse mais perturbação à fé, tornando-a difícil ainda caso os acontecimentos a seu respeito não houvessem sido preditos com antecedência. Certamente, meu irmão, minha irmã, a firmeza da fé em Cristo torna-se maior pelo fato de que tudo quanto aconteceu ao Senhor ter sido predito. Os discípulos só o reconheceram na fração do pão. Realmente, quem não come nem bebe sua própria condenação reconhece a Cristo na fração do pão. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Amado e amada de Deus, para compreendermos a presença amorosa de Cristo é preciso olhar os seus gestos que nos tocam profundamente, para que nós possamos escutar a voz dele. A paz esteja convosco e esta paz repouse sobre nós. Só na medida em que escutamos a voz do Senhor dizendo: a paz esteja convosco, porque ele é a fonte, é que superamos os sustos, os medos que paralisam. O Senhor chama-os a uma compreensão nova, dizendo-lhes: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O caminho da nossa fé é uma experiência, ajudada pela compreensão que a razão nos facilita e nos ampara. Mas é algo mais. Abrir a inteligência dos discípulos como o Senhor o fez é mais do que simplesmente uma explicação. É uma compreensão nova, mais lúcida, mas, sobretudo, é uma experiência que se faz. Por isso é que precisamos ser batizados nesta experiência, isto é, encharcados para nos limpar de preconceitos, de medos que nos paralisam. O nosso verdadeiro batismo é um mergulho, portanto, nas profundezas de Cristo, como nos mostram as catequeses de Jerusalém ao dizer: fostes conduzidos à santa fonte do divino batismo, como Cristo, descido da cruz, foi colocado diante do sepulcro. Assim como nosso Senhor passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, também vós, na primeira imersão, imitastes
o primeiro dia em que Cristo esteve debaixo da terra e na imersão a primeira noite. De fato, como aquele que vive nas trevas não enxerga nada, pelo contrário, aquele que anda de dia está envolvido em plena luz. Assim também nós, na imersão, como que mergulhados na noite, nada fomos capazes de ver. Mas ao sair desta imersão, somos restituídos ao dia. Supliquemos a Deus a graça de enxergar o caminho pela luz de Cristo ressuscitado. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.